Olá, que Deus abençoe a todos poderosamente no nome do Senhor Jesus. Essa voz amiga que vos fala é do pastor Arion de Souza, o seu amigo de fé, e estamos aqui para mais uma reflexão bíblica, meus amados irmãos. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 14, a partir do versículo 19, está escrito assim. Preste atenção, meus amados. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Íconio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos, preste atenção, muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você que está acompanhando essa reflexão bíblica de hoje, diga glória a Deus. O que fazia Paulo ser tão ousado na sua fé? Que força era essa? Da onde que vinha essa energia, essa disponibilidade que esse homem chamado Paulo tinha em sua vida? Paulo, que era um camarada, desculpe até a expressão da palavra, antes de conhecer o Senhor Jesus, um homem extremamente perseguidor da igreja primitiva. Mas quando ele teve um encontro, uma experiência com o Todo-Poderoso a caminho de Damasco, a vida desse perseguidor da igreja totalmente foi transformada. Ela mudou da água para o vinho. Quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ou seja, teve um batismo com o Espírito Santo, ali ele viu que a verdadeira vida foi apresentada para ele. E essa vida que passou a habitar dentro dele, que se chama Espírito Santo, o tornou ele cada vez mais ousado na sua fé. A Bíblia aqui está nos narrando, meus amados irmãos, que ele estava nessa cidade de Icônio e ali ele foi apedrejado. E mesmo depois de ser tido dado como morto, porque eles deram ele como morto, fizeram ali uma injustiça com ele, usaram ali de artimanhas para tentar prejudicar, porque ele tinha fome e sede de ganhar almas, queria ganhar muitas almas para Cristo, para o reino dos céus. Ele foi tido como morto, mas mesmo machucado, flagelado, ele já estava com pensamentos de ir para uma outra cidade, conforme assim foi, conforme assim aconteceu, que a Bíblia está narrando. Ele foi para Derbe fazer novos discípulos. O que eu queria chamar a atenção de todos que estão assistindo essa reflexão bíblica, principalmente você que se intitula discípulo, você que se intitula cristão, você que se intitula de Deus, é que o que sustenta e o que faz uma igreja ser forte não é a propagação da placa da igreja, e muito menos a fama que essa igreja tem. Simplesmente é o Espírito Santo que é o sustentáculo da igreja. Sem o Espírito Santo, meus amados irmãos, numa igreja, a igreja simplesmente nada mais e nada menos é como uma alvenaria, oca, vazia. Pode até ter contingente,
Mas se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a palavra de Deus, aquela igreja, ela é insossa, sem graça, vazia. O apóstolo Paulo, ele esbanjava coragem, ousadia. Tinha situações, às vezes, que ele estava até privado da sua liberdade, mas mesmo assim, ele não deixava de cumprir o chamado dele, que não era com uma denominação, uma placa de uma igreja, que não era com um homem, e sim com o Espírito Santo. Ah, minha irmã, meu irmão, só tem noção dessa feita aqui, dessa experiência que o apóstolo Paulo está nos transmitindo através desse registro bíblico aqui, aqueles que também um dia foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para a pessoa somente ficar falando em línguas. O Espírito Santo não é somente para a pessoa dizer, não, eu sou batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a condição daquele servo para ganhar novas almas para Cristo. Porque quem é salvo tem sede de salvificar. Quem é salvo tem sede de povoar o reino dos céus. Você vê que aqui a inveja se instalou no coração desses judeus a tal ponto de apedrejá-lo. E mesmo assim o apóstolo Paulo nunca se queixou. E mesmo assim o apóstolo Paulo, ele nunca ficou murmurando, não ficou desanimado, querendo desistir da obra, querendo desistir de Deus, querendo desistir muito menos do seu chamado. Quanto mais afrontado ele era, mais ele se entregava para o seu chamado. Isso aqui é muito forte. A diferença da igreja de outrora para a igreja dos dias atuais, algumas igrejas, é que lhe falta o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que sustentava ele. É o Espírito Santo que fazia o apóstolo Paulo, com a sabedoria, formar e forjar cada vez mais discípulos com o caráter de Deus. O propósito de Deus não é que a igreja ela venha se propagar como uma alvenaria, como um veículo físico. Não. O propósito de Deus é esse aqui. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por aflições, por privações, mesmo assim, essa igreja, ela não deixa de frutificar. Que tipo de frutos o Espírito Santo vai delegar para o seu portador dele? Que as almas venham se tornar sábias, que as almas venham entender a importância delas caminharem aqui na terra na presença do Espírito Santo. Essa reflexão de hoje é para nós, servos de Deus, raciocinar e entender que o Espírito Santo é nos delegado e foi ortagado na cruz do Calvário para nos tornar cada vez mais sábios e ousados na nossa fé. Não fique com a sua fé paralisada, estagnada. Não fique pensando porque fulano A, B ou C está te perseguindo ou está planejando algo contra você e você fica triste, meio acuado, não querendo mais servir a Deus. Não, pelo contrário, aí que você tem que ousar mais e frutificar mais na seara do Altíssimo, porque você foi chamado, foi pelo Espírito Santo, você foi chamado para ganhar almas, independente da luta, independente da perseguição que você estiver passando. Um forte abraço, meus amados irmãos. Essa foi a reflexão de hoje. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente. Lembre-se, o que faz uma igreja ser imponderada é o Espírito Santo, porque o poder que vinha de Paulo, o poder que estava na vida de Paulo, vinha somente do alto, vinha somente de Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente no nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe. Vamos em frente.